Vamos nos colocar de pé, cantar Somente Crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, Senhor nosso Deus, Pai amado, te agradecemos mais uma vez, Pai, pela Tua presença em nosso meio. Estamos, Senhor Jesus, nesta noite prontos, Pai, para Te ouvir, prontos, Senhor Jesus Cristo, para aprender mais de Ti, Senhor, prontos para receber, Senhor, mais do Teu Espírito nesta noite. É o único objetivo nosso aqui, Senhor, é ser cheios do Teu Espírito Santo. É a única coisa que nos mantém firmes nesta palavra, Teu Espírito, Pai. Nos ajude nesta noite, Senhor, e fale conosco. Toca, Senhor, no coração de cada um que aqui está nesta noite, Pai. O Senhor sabe a necessidade, o desejo, a intenção de cada um que aqui chegou, Senhor. E o Senhor pode ajudar a cada um na sua particularidade, Pai. E nós pedimos que o Senhor tenha liberdade em nosso meio e haja conforme a sua perfeita vontade. Usa este humilde servo, Pai, e fala aos teus filhos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, compartilhando aí, das bênçãos de Deus. Só de nós chegarmos até aqui, já é uma bênção alcançada. Muitos foram amarrados nessa noite para não vir, mas você está liberto, está livre para adorar a Deus. E o melhor de tudo isso é que é uma escolha nossa isso. Você que decide se você quer ser livre ou não. Se você quer continuar preso, então Jesus te deixa continuar preso. Mas você decidiu ser livre e Ele te libertou. Graças a Deus por isso. Vamos ler as Escrituras então, Atos, para nós dar início, nossa pequena meditação nesta noite. Capítulo 24, do versículo 5 até o 16. Deus colocou em meu coração nesta noite algo com o tema: qual é o seu problema? Vamos falar um pouquinho sobre isso com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobreveio o tribuno Lícias, no-lo tirou dentre as mãos com grande violência, e mandando os seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu:
porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim, pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos esperam, de que há de haver a ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Senhor nosso Deus, entregamos, Senhor, a continuidade deste culto em Tuas mãos. Fizemos, Senhor, o que podemos fazer, que é ler as Escrituras, mas só o Senhor pode interpretá-las para nós nesta noite. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem ficar à vontade, irmãos. Eu estava meditando sobre essa passagem, estava lendo sobre essa passagem. Paulo estava preso, já tinha um bom tempo que Paulo tinha sido preso, e ele estava sendo jogado de um lugar para o outro, e julgavam ele, levavam para outro tribunal, e o último foi Roma, né? Foi quando ele foi julgado por César, e acusavam ele de várias coisas, e eu achei interessante que quando ele foi se defender, ele começou a dizer, olha, eles não podem provar nada disso, o que eles estão dizendo não é verdade. Mas quando chegou na parte da seita, ele disse, olha, isso eu confesso, isso é verdade. Nesse caminho que eles chamam de seita, eu sirvo ao Deus de nossos pais e creio em tudo que está escrito. Estava ali Paulo preso e continuava confessando. E eu achei muito interessante isso, e por isso eu pensei, qual é o seu problema? Porque Paulo tinha um problema ali muito grande, mas ele agia como que se não se importasse com isso, porque num determinado tempo da vida dele, ele teve um encontro com Jesus Cristo. Num determinado tempo da vida de Paulo, quando ele andava às cegas perseguindo aquele povo, Paulo tinha encontrado nada mais, nada menos com Jesus Cristo. E aquilo deu uma certeza tão grande para Paulo do que ele estava fazendo, que não importava se ele estava preso, não importava se ele estava apanhando, ele continuava dizendo que a palavra era verdade. Ele sabia que o que eles queriam que ele fizesse era negar aquilo, porque se ele negasse aquilo, então eles liberavam ele poderia sair livre. Então ele negou todas as acusações contra ele, mas isso ele disse, não, isso é verdade, eu creio mesmo nisso. Aí nós vamos, dar uma analisada por um período de tempo aqui, nesse encontro de Paulo com Cristo. Você vê que Paulo, ele estava indo, perseguindo os judeus, achando que ele era um cristão, e talvez muitos de nós não fizemos isso, não perseguimos e nem pensávamos que era cristão, mas um dia Jesus atravessou o nosso caminho. E sabe de uma coisa, quando Paulo ia desenfreado atrás daquilo, Jesus apareceu e derrubou ele do cavalo. E eu estava pensando sobre isso, né? Tem um ditado que nós usamos no nosso meio, um ditado bem popular, que diz que fulano caiu do cavalo, né? Ele estava indo, desejando fazer algo e de repente caiu do cavalo, não era aquilo que ele queria fazer. Eu tenho certeza que cada um que chegou aqui nessa noite já caiu do cavalo um dia. Você andava sem freio, fazendo o que você achava certo, mas um dia Jesus cruzou o teu caminho. E com toda certeza você caiu do cavalo, porque você viu que era totalmente o contrário do que você estava querendo fazer. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo ia naquela caminhada convicto que ele estava certo, quanto eu andava na minha caminhada convicto que eu estava certo. Esses dias nós conversávamos com os irmãos, qual que era o nosso sonho quando nós estávamos no mundo, o que nós sonhávamos em realizar. É coisa que não tem nem graça falar, porque é absurdo. O sonho de um homem ou de uma mulher quando está no mundo sem Deus hoje nós olhamos, olha, é bobeira, é besteira, mas era o sonho que nós tínhamos e nós íamos buscar esse sonho.
Se Deus não tivesse cruzado o nosso caminho, um dia nós tínhamos ido atrás dessas coisas que nós desejávamos fazer, como Paulo estava indo. Mas um dia, Jesus cruzou o caminho de Paulo e derrubou ele daquele cavalo. Depois que isso aconteceu, Paulo analisou as Escrituras por 3 anos, nós sabemos disso. E ele ficou analisando cada coisa daquilo que ele tinha aprendido e analisando aquele encontro com Deus que ele teve, para ter certeza se aquilo era realmente a verdade. E quando você encontra Paulo aqui nas Escrituras, ele tinha certeza que aquilo era a verdade, porque ele tinha analisado Escritura por Escritura. E você vai ver que Paulo, eu gosto de ler as cartas de Paulo, porque ele sempre se refere ao Velho Testamento, você pode notar, porque ele conhecia o Velho Testamento de capa a capa. Ele estudou com um mestre da lei, então ele conhecia, ele analisou cada Escritura, aquilo que ele recebia de Jesus, ele analisava tudo com o Velho Testamento, ver se encaixava, porque apesar de ele estar indo no caminho errado, mas ele sabia que o Velho Testamento, a lei era verdade, era vinda de Deus. Então ele analisou, e quando ele saiu pregar aquele evangelho, que ele começou a pregar a ressurreição dos mortos, e foi preso por causa disso, não tinha nada que tirava isso dele. Ele estava convicto que essa era a verdade. Aquele Cristo que derrubou ele do cavalo um dia, que derrubou você do cavalo um dia, que você bateu com a cara na parede de uma maneira que você ficou sem agir, você vai ver que Paulo ficou 3 dias cego. Agora, vamos trazer isso para o nosso lado para você ver. Quanto tempo você ficou sem ver nada ao seu redor? Anestesiado. Tem pessoas que ficaram assim. Quando você dá aquele encontro, aquele choque de realidade, você fica anestesiado, você não sabe o que faz. E você fica só, está tudo bem. E vai passando. Você olha assim, eu sempre dizia, quando eu me converti, quando eu aceitei a Cristo, eu fui na igreja, eu ouvi a palavra e depois eu continuei indo na igreja, eu nem sabia por quê. Eu não entendia. Eu gostava, era de coisa do mundo e eu estava indo. Mas é aquele encontro que te deixa cego para aquela coisa que você estava fazendo. E a visão vai vir através da palavra agora. Aí você começa a ter visão e você passa muitos anos analisando cada escritura dessa. Cada um de vocês tem vindo, tem lido, tem sido colocado as escrituras e tem analisado as escrituras. Então tem algo que está confirmando para você que esse é o caminho correto. Agora, depois que um homem está firmado como Paulo estava, não tem nada que tire ele da presença de Deus. Depois que você começa a ver que aquele encontro foi realmente um encontro com Deus, irmão, não tem ninguém que possa dizer para você que não foi. Não existe. Paulo tinha encontrado, ele analisou e confirmou, essa é a verdade. Acabou o assunto. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas a palavra seja verdade. Você encontrou com Cristo, irmão? Você tem certeza que você teve um encontro com Cristo? Nada pode tirar isso de você. É só Ele que poderia ter cruzado o teu caminho e feito você mudar totalmente. Você ia para cá, ele disse, não, você vai para lá. E você não queria ir, você foi sem querer. Não foi decisão sua. A primeira coisa que nós temos que ter consciência na nossa mente é que não foi eu que decidi ser cristão. Eu não queria ser. Foi Ele que foi lá e disse, você vai ser, e acabou o assunto. Cruzou meu caminho, caí do cavalo e você agora é um cristão. E não adianta espernear porque você é. Salmo 100, versículo 3, a Bíblia diz assim: sabei que o Senhor é Deus e foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Não foi nós que fomos escolher isso. Não foi eu que fui escolher, disse, olha Senhor, eu quero ser um cristão, por favor, eu quero ser um eleito, por que o Senhor não me chama, por que o Senhor não me escolhe, eu quero essa palavra. Não, você não estava procurando, foi Ele que decidiu te chamar, a escolha foi dele, e quando Ele cruzou o teu caminho, Ele fez você ir para o outro, ainda que você não queria. E olha, eu tenho várias pessoas que já tentaram seguir outro caminho, não vai, foi decisão dele. Então nós temos que ter consciência que Deus é soberano, se Ele decidiu, não teme. Você é um cristão e acabou o assunto. Porque você foi elegido para ser um cristão, você não pode ser outra coisa. Ou então Deus errou, e Deus não erra. Mensagem: Jesus de Nazaré está passando por aqui. Você crê que Jesus de Nazaré está passando por aqui? O profeta diz assim: nenhum homem vale mais do que a sua palavra. Quantos deram a palavra aqui que aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Nenhum homem
vale mais do que a sua palavra. Se eu não puder confiar em sua palavra, então eu não farei negócios com você. Se você não pode confiar na minha palavra, você não pode confiar em mim. Então, esta é a maneira que é com Deus. Se Ele tem feito uma promessa, Ele deve manter essa promessa. Se Ele não mantém essa promessa, então Ele não é Deus. E se certa crise aparece, Deus age nessa crise. Então Ele tem que agir dessa mesma maneira na segunda vez, como Ele agiu, ou Ele agiu errado quando Ele agiu pela primeira vez. Quantos passaram pela crise? Pode vir outra. Não foi você que conseguiu, foi Deus. Teve um vírus, uma crise, fechou tudo e o povo ficou sem emprego. Nós passamos. Se Ele fez de uma vez, Ele faz de novo. Ou então Ele errou na outra vez. É o que o profeta está dizendo. Se alguém esteve enfermo e Deus foi consultado e Deus curou aquela pessoa, então na segunda vez que alguém estiver enfermo e Deus for consultado, Ele tem que curar na segunda vez, ou Ele errou quando Ele agiu pela primeira vez, pois Deus é infinito. Nós somos finitos. Nós ficamos mais inteligentes, nossas gerações ficam mais espertas e mais inteligentes, nossos cientistas vão adiante, mas Deus, sendo infinito, Ele tem que ser perfeito o tempo todo. Ele não pode ficar mais esperto ou perder algo de sua inteligência. Ele tem que permanecer o mesmo. Aí é onde nossa confiança pode descansar solenemente sobre o que Ele diz ser a verdade. O que Ele diz ser a verdade. Se não for, então eu não creio nele. Se as promessas que Ele fez nesta Bíblia não são verdade, então esta não é a Bíblia ou não há Deus. Mas se as promessas da Bíblia são verdades e Deus as confirma, então Ele é o Deus da Bíblia, que é a sua palavra, tão claro quanto pode ser. Esse é o Deus que nós temos confiado. Um Deus que, depois que a palavra saiu, não tem como voltar mais. Depois que Ele te chamou, meu irmão, está acabado o assunto. Foi Ele que escolheu. Não foi Paulo que estava buscando, olha, eu quero ser um apóstolo de Jesus Cristo. Não, foi Jesus que chamou ele e disse, olha, eu coloquei ele e ele vai ver o tanto que ele tem que padecer por causa do Evangelho. Paulo não estava querendo ir para a cadeia por causa de Cristo. Mas quando Cristo encontrou com ele e ele percebeu que aquilo era verdade, ele não se importava mais com isso. Os problemas de Paulo tinham acabado. Você vai ver que ele foi para Roma e o barco naufragou, mas Deus tinha dito para ele, você vai se apresentar perante César. Ele não estava preocupado. Aí o diabo vem para tentar te assustar e uma víbora morde ele chacoalha e joga fora. Paulo sabia que Deus tinha falado porque ele confiava na palavra de Deus. Era o que tinha segurança de Paulo, era na palavra. Ele confiava no que Deus tinha dito, ele tinha analisado, tinha comparado as Escrituras e disse, não, esse é o Deus verdadeiro. Se você tem certeza que é Deus, descansa, fica tranquilo. Agora o diabo vai vir, isso é com certeza. Vocês sabem, nesta mensagem, Jesus de Nazaré está passando por aqui, eu creio que todos já leram. O profeta está falando sobre aquele cego Bartimeu. E ele estava lá, ele conta a história, né? Faz um drama ali, de aquele cego pedindo esmola e tudo mais. E ele meditando na palavra e pensando sobre as coisas, as maravilhas que aconteciam, né? Nas Escrituras, que foram contadas nas Escrituras. E aí o profeta diz que aonde Jesus está tem barulho, não é isso? Ele disse, aonde Jesus está, tem muito barulho. Mas nem sempre o barulho é bom. Nós vamos entender isso. Diz assim, depois de algum tempo, ele ouviu um barulho. Ele notou algo estranho. Normalmente, onde Jesus está, há muito barulho. Tinha um barulho vindo da rua. O que estava acontecendo, ele não podia ver, ele era um cego. Eles não sabiam. Depois de algum tempo, algumas crianças passaram correndo, e aqui vem algumas mulheres, e ele ouve o barulho mais terrível. Alguns dizendo,
Fora com tal hipócrita. Esse era o barulho que estava acompanhando Jesus Cristo. Ele deveria ser morto. E então ele ouve aquele mesmo sacerdote esbravejar: diga, seu curador divino, Jesus de Nazaré, seu profeta galileu, supostamente, eles me dizem que você ressuscita os mortos. Bem, nós temos um cemitério cheio aqui, venha ressuscitá-los. E aquele povo ia acompanhando Jesus dessa maneira, duvidando do que ele podia fazer. Olha, você não ressuscita mortos? Vá ali no cemitério e ressuscite todo mundo. Você é o impostor. E esse era o barulho. E eu creio que o barulho que mais atrapalha o cristão é o barulho que você ouve individualmente. É aquele que o diabo está tentando colocar na tua mente agora, para você não prestar atenção na palavra. É aquele que te faz lembrar do problema lá da casa. É aquele que te faz dizer: ah, mas isso será que é? Será que é para mim? Será que é verdade? Ou você lembra da dívida que tem que pagar amanhã? Tudo isso é barulho que o diabo faz para atrapalhar você. E aí ele diz assim: este é o mesmo velho demônio, o que encontrou lá no deserto e disse: se tu és o filho de Deus, faça um milagre aqui, permita-me vê-lo transformar estas pedras em pães. Profetas, é o mesmo diabo que estava lá incomodando. A mulher tocou sua vestimenta, a virtude saiu e ela conseguiu a sua cura. Mas havia um soldado romano que colocou uma atadura de trapos em sua cabeça e atingiu na cabeça com uma vara e disse: profetiza, diga-nos quem te bateu e creremos em ti. E ele não abriu a sua boca. E ele disse uma palavra para ele: Deus não faz palhaçadas. Amém. Ele não tem que fazê-lo, ele é Deus. Amém. Você é quem precisa implorar por misericórdia. Você está endividado com Deus, não Deus com você. É sua dívida e não dele. Ele fez tudo o que ele podia fazer para te redimir, enviando sinais, maravilhas, milagres, enviando seu filho, e ele morreu. Enviou profetas e assim por diante, e ainda eles seguem no pecado como se não tivessem acontecido coisa alguma. Então, se você rejeita a misericórdia, resta apenas uma coisa, e esta é o juízo. Você passa um sinal vermelho e foi atingido, não culpe a cidade, você deveria ter parado. É o que o profeta está dizendo? Se nós passar o sinal vermelho e sofrer um acidente, a culpa não é da cidade, a culpa é nossa que passamos o sinal vermelho. Então Deus tem feito todas as coisas. Se você acabar no inferno algum dia, não culpe Deus. Ele apresentou tudo o que ele pôde apresentar na sua frente, até mesmo o sangue de seu próprio Filho Santo. E você segue adiante constantemente os hinos na igreja, a pregação do Evangelho, a leitura da palavra, sinais, maravilhas diante de você, e ainda assim você está cegamente determinado a ir, quer Deus te pare ou não. Deus não manda ninguém para o inferno, você mesmo se manda para o inferno ao rejeitar seu filho. E o seu filho é a palavra. E eu falei esses tempos atrás aqui, quando se fala sobre isso, do espírito do anticristo, o profeta diz no livro das eras, não é rejeitar toda a palavra, é rejeitar uma palavra. É rejeitar apenas um pouquinho da palavra, porque por falta de sinais nós não vamos poder reclamar. Porque curas têm acontecido. Amém. Dons tem no nosso meio. Amém. Línguas, profecias, estas coisas se manifestam. Demônios são expulsos, todos os cultos. Pessoas vêm doentes e saem curadas. Então, Deus tem provado que Ele tem feito tudo o que Ele poderia para nos dar o que nós precisamos. Se tem faltado alguma coisa, é da minha parte. Se tem faltado algo, não é culpa de Deus. Ele tem provido o que nós precisamos. Agora, o que nós precisamos para chegar lá? É crer na sua palavra. Apenas isso, é olhar para a palavra, parar de olhar para o que o diabo está dizendo para você, para o que ele está te acusando, para o barulho que ele está fazendo, que você somente está ouvindo nesse momento, e olhar para as Escrituras. Amém. E dizer que cada Escritura que saiu da boca de Deus é a pura verdade, não tem o que mude isso. Então você pode lembrar de um versículo muito conhecido, que é Miqueias capítulo 7, versículo 18. Não importa se você falhou.
Não importa se você cometeu um erro, a Bíblia diz que Deus perdoa. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Deus não tem prazer em coisas más, Ele tem prazer na benignidade. No 19, Ele diz assim, tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Nós temos que ter esse versículo em mente todos os cultos, porque o diabo vai te acusar todo o culto. Todos os dias lá na tua casa ele vai dizer para você que você fez e agora você não pode receber, você não pode ser curado, porque você, antes de sair de casa, talvez você se estressou, e agora você perdeu o culto inteiro, vai perder se você der ouvido para ele. Mas se você ouvir a palavra, a Bíblia diz que se você chegar nas bases bíblicas diante dele, o profeta diz, depois que ele fez uma vez, ele tem que fazer sempre a mesma coisa. Quando você chega diante de Deus baseado nas Escrituras, você está pronto para receber a promessa que Ele tem para você. E Ele diz que se nós nos arrependermos, Ele perdoa. É Ele que, Salmo 103, né? Versículo 3, eu acho que é Ele que sara todas as nossas, perdoa os nossos, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as suas enfermidades. Não é você, é Ele. Eu não posso curar ninguém, você não pode curar ninguém. O profeta diz, um médico é um charlatão se ele disser que cura alguém. Nós agimos como um médico. O médico dá o remédio e mata a bactéria, mas quem cura é Jesus Cristo. Você tem fé que vai matar aquele demônio, mas quem te cura é Jesus Cristo. Ninguém pode fazer nada sozinho. Sem mim nada podeis fazer. É Cristo. Mas isso só vai acontecer se você crer realmente nessa palavra. Olha, Paulo estava todo lanhado ali, ele não se preocupava com nada, ele sabia que a palavra era verdade, e ele sabia que ele estava preso porque Deus queria que ele tivesse preso, senão ele não estava. Deus queria que Pedro tivesse preso? Ficou bem pouquinho tempo, o anjo foi lá e tirou. Por que não tirou Paulo? Era porque Deus queria. Paulo tinha essa convicção. Pedro lá preso, lá a igreja orou, Deus foi lá e tirou. Paulo passou 2 anos na cadeia e ficou lá. E depois foi preso, prisão domiciliar em Roma, pregou em casa, mas estava lá preso. Deus deixou ele lá, o propósito dele era esse, e cumpriu, e Paulo aceitou o propósito de Deus na vida dele. Quando eu e você aceitamos o que Deus tem colocado na nossa vida, o negócio fica mais leve. Porque aí nós não começamos a brigar com Deus. Paulo estava ali pregando, dizendo, não, essa é a verdade, vocês estão me prendendo, estão me acusando, sim, tudo bem, mas eu estou continuando pregando esse evangelho, foi isso que Deus disse e acabou. Ele tinha convicção. Porque ele cria na palavra de Deus, interessava se era preso, se era solto, ele estava sempre falando da palavra. Uma hora o juiz falou para ele, você está querendo me converter agora? Fala, não só você, mas todo mundo que está aqui, quem dera se vocês fossem convertidos, que Deus pudesse fazer uma obra na vida de vocês. Paulo estava lá, eles tentando julgar ele tentando converter os júri. Essa era a convicção de Paulo, um homem que tinha encontrado com Jesus Cristo, que quebrou a cara feio, mas que percebeu, esse é o caminho. Essa é a verdade, eu não posso me desviar disso. Então a vida dele já não tinha mais tanta importância para ele. Você vai ver que Jesus Cristo proveu todas as coisas para mim e para você, irmão. Nossa caminhada foi provida por Deus. Você está aqui porque Deus te chamou, e você veio hoje aqui porque Ele queria que você viesse. Olha, talvez pareça estranho, mas se o irmão Guilherme está com o braço quebrado, foi Deus que quis. Ele queria o Wesley cantando aqui agora. Eu lembro das primeiras vezes que eu vim pregar nesse púlpito, olha, aconteceu coisas que o irmão estava em casa, o irmão Marcos passou mal, não pôde ir. O pastor tinha ido viajar e outro, o irmão Jaconias vai, é Deus quem faz, irmão. Não tem, olha, se Deus quer colocar, Ele vai colocar. Agora se Deus disser, o Jaconias não vai pregar mais nesse púlpito, não adianta insistir, não vou. Porque Ele decidiu. Agora se Ele decidir, irmão, se Ele decidiu que você tem que vir aqui, você vai vir. Se você tem que ficar nesse ministério, você vai ficar. E é aqui que Ele vai trabalhar na tua vida, e se esperneia ou não, é aqui que Ele vai fazer a obra em você. Porque Ele decidiu que ia fazer assim, Ele escolheu, Ele é perfeito. Eu morava a 300 quilômetros daqui, tem muitas almas que precisam ouvir a palavra. Por que Ele me trouxe para Itapema? Se tem pregadores aqui, os montes. Mas Ele quis. Se eu for questionar isso do Senhor, a cidade que eu estou, nem culto tem lá, que eu morava. Podia evangelizar, podia pregar lá, podia salvar almas lá naquela cidade que não tem nenhum pastor que vai lá, mas Ele mandou para cá. Eu tenho que dizer amém. Eu não posso batalhar contra Deus, porque eu não vou vencer nunca.
E Ele vai me corrigir, porque Ele corrige quem ama. É assim que Deus faz. Então Ele proveu, Ele pediu para você vir, Ele te chamou, você escolheu, agora então é eu que domino a tua vida, você vai se espelhar, eu vou te colocar no lugar certo e você vai fazer. Agora, se Deus não quiser que você faça, também não adianta querer fazer, vai dar problema. Por isso que nós temos que, é por isso que eu gosto de Paulo, irmão. 3 anos aqui, ó, escritura por escritura. Assim era o nosso profeta. Eu gosto do profeta por causa disso. Você imagina, irmão, se o anjo do Senhor descesse aqui e começasse a falar para mim pregar, eu largava a Bíblia de lado e começava a pregar. Eu, anjo, vou ter que pregar. Profeta não. Ah, é isso? Tá bom, eu vou em casa, vou comparar com as escrituras e ver se o anjo me falou a verdade. Existe coisa mais segura que a palavra, irmão? Paulo disse, se um anjo descer do céu e pregar, o profeta, quem tem mais autoridade no púlpito, o homem ou o anjo? Ele disse, certamente é o homem, porque Deus disse, Deus através de Paulo disse, se um anjo descer do céu e mudar qualquer coisa que está nas escrituras, anátema. O profeta sabia disso e ele disse, olha, é um anjo, tudo bem, mas eu vou conferir, porque se tiver diferente, não é de Deus. Não existe coisa mais segura que Deus deu para mim e para você. Fora da palavra, tudo é areia movediça, irmão. Deus pode fazer milagres, sim, Ele tem feito no nosso meio, e você sabe que é Deus, porque você olha para a palavra e vê Deus fazendo milagres na palavra. Agora, se estiver fora da palavra, desconsidera. Todo homem seja mentira, mas a minha palavra seja verdade. Deus não deixou nada, nem o profeta pode falar sem confirmar com as escrituras. Ele cansou de dizer isso. É a única segurança que nós podemos ter nessa noite. É a única coisa que você pode se firmar hoje como a verdade, como algo que te leva para a vida eterna, é a palavra de Deus. Fora disso, irmão, é só pensamentos de homens. Pode o homem ter uma boa intenção, eu posso vir aqui com a maior da boa intenção, querer pregar para você e ensinar algo que não está nas escrituras. Você vai ir para um lugar muito ruim se você seguir isso. Não tem como. A Bíblia é a verdade, Deus traçou esse caminho, é nela que nós temos que confiar, é ela que disse para mim e para você que nós somos salvos, é ela que diz para mim e para você que Jesus Cristo morreu por mim, para que nós fôssemos perdoados, para perdão dos nossos pecados, para cura das nossas almas, do nosso corpo. Isso você encontra nas Escrituras. Então você pode pegar essa Escritura e se firmar com ela, e se você veio hoje enfermo, eu pergunto, qual é o teu problema? Qual foi o problema que você entrou ali dessa porta para dentro? Qual é o problema que você entrou? Se você crê nessa palavra, você sai daqui com ele resolvido. Não se você crê em mim, se você crê na palavra, porque Jesus disse que se nós chegássemos, a Bíblia diz que se nós chegássemos nele, nas bases bíblicas, primeiro arrependido, reconhecendo que não somos nada e que sem Deus nós não podemos fazer nada. Segundo, crendo que a palavra é a verdade. Que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então você começa a ver se não, isso é verdade, isso começa a acontecer na tua vida. Você vai perceber que o profeta conta de pessoas que receberam curas, milagres, apenas por crer que a palavra que ele estava pregando era verdade. Lá no banco sentado, eles olharam e disseram, o que ele está falando é verdade. E a cura veio. E o problema foi resolvido. O anjo, o Espírito Santo se movia, ele dizia, olha, fulano ali está crendo e ele foi curado agora de tal e tal e tal coisa. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não tenho esse dom que o profeta tinha de dizer foi assim, foi assim, foi assim. Não, mas você sabe quando foi. Você vai saber quando o Espírito Santo foi até você e confirmou aquela palavra e aquilo aconteceu. Nós temos que vir convictos, irmãos, porque o diabo ele prepara uma armadilha a cada culto, uma nova. Se ele não conseguir te tirar a atenção hoje de uma maneira, ele vai tirar de outra. Na outra ele vai vir de novo. Ele vai tentar de novo até que você venha e o culto perda o sentido para você. Jesus não esteve ali? Esteve. Mas por que eu não percebi? Olha, Jesus passou por muita gente naquele tempo, irmão. E sabe de uma coisa? O profeta disse que o barulho era tão grande que era impossível Jesus escutar o cego. E como que ele escutou? Pela fé. Ele disse, não foi o grito dele por misericórdia, o som do grito deles, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, ainda que ele estivesse gritando e clamando, Jesus não podia ouvi-lo por causa do barulho que o diabo fazia ao redor dele, dizendo, você é um falso, você não é isso, você não é aquilo, olha, você não é crente, você fez isso lá na tua casa, e você comece a pensar no que aconteceu lá na tua casa, para ver se você escuta o que eu estou falando.
Você está aqui, todo mundo em silêncio, e você não ouve. Você ouve o barulho que o diabo está fazendo ao redor de você. E eles começaram a acusar, e o profeta diz, jogando ali tomates maduros, maçã nele, e julgando e dizendo que ele não era. Mas aquele cego Bartimeu, ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo que era receber a visão de Deus. E ele começou a clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse, o que parou Jesus não foi os gritos, mas foi a fé dele. Então não importa o que o diabo tem dito para você, o que vai fazer Jesus entrar em cena em teu favor nessa noite é a tua fé na palavra dele. O profeta diz que aquele cego estava ali pensando, olha, aquela mulher que não tinha filhos, e o profeta passou ali, orou, e ela teve filhos, e depois o filho dela morreu, e ele começou a meditar nisso. Quando ele começou a meditar nas escrituras, sobre a mulher que o filho morreu, e ela correu ao encontro do profeta, e outras coisas, Jesus Cristo passou. Olha, meu irmão, se nós estamos olhando, falando, meditando nessas escrituras, ele está passando por aqui. Por cada corredor desse aqui, ele está passando e está analisando, o que tem aqui? Qual é o problema que ele tem? Eu quero resolver. E a fé daquele homem, a multidão toda estava ali. E então ele, olha, chama ele que eu quero dar o que ele quer. Aquela mulher, quando tocou nele, tanta gente tocando nele, tanta gente se apertando e colocando a mão e puxando ele, e ele disse, alguém me tocou. Os discípulos chegaram a ficar meio, mas como? Todo mundo tocando, todo mundo quer colocar a mão em ti, as pessoas olham, você, irmão, eu sei que você não vem dessa forma, mas tem pessoas que olham Jesus Cristo como, digamos assim, um doador de presentes, como o profeta fala. Olha, eu vou lá, e toca, e recebe, nunca mais volta. Recebe, nunca mais coloca os pés na igreja. Aqueles leprosos, foram 10 curados, quantos voltou? Agora, irmão, quantos cultos você já veio e muitas vezes não recebeu o que você queria e estava ali no outro dia de novo? Só a fé faz isso. É só o Espírito Santo que faz isso. E Deus, ele prova a nossa fé. O profeta diz que Deus, ele quer uma igreja testada pelo tempo. Tem que passar tempo mesmo, tem que passar por prova, você tem que ser desafiado. Sabe, a tua fé vai ter que ser desafiada. Um dia eu estava lá, bem sim senhor da vida, né? Pensando, será que eu tenho fé mesmo? Será que se eu tiver um problema com alguém, eu vou conseguir ser a mesma pessoa? Será que se eu tiver um problema diretamente com alguém, eu vou agir da maneira correta? Porque a minha vida está tudo bem. Eu nem vou contar mais. O problema foi grande. E eu descobri que eu não tinha condições de lidar com aquilo, mas o Espírito Santo que estava em mim me deu condições. E quando eu achei que eu agiria de uma forma diferente, o Espírito Santo veio e me fez agir de outra forma, e não fui eu, foi Ele. Então depois eu fiquei pensando com aquilo, sabe, que eu não consigo mesmo, mas graças a Deus pelo Espírito Santo. Você vai ser desafiado sim, e vai ter um momento na vida de todos nós, eu já falei isso e volto a repetir, que nós vamos ser desafiados na nossa fé. Aonde você está firmado? É na palavra? Aonde você está firmado? Eu não vou falar as turvas aqui, porque Jesus Cristo falava em parábola para quem não cria, mas ele explicava, você está firmado no teu pastor? É nisso? Se você tiver, você vai cair. Está firmado no profeta, o homem, William Branham? Vai cair, tem um monte de gente esperando ele voltar. Olha, vai ressuscitar e vai curar todos os enfermos. Então vamos parar de orar por enfermidade agora, porque o profeta vai vir e vai resolver tudo. Não, é o Espírito Santo. Ali naquele homem era o Espírito Santo agindo. Esses dias eu falei, as pessoas, o povo gosta de uma confusão e o diabo sabe onde vai, e ele pega assim, onde você está firmado? Ele veio e diz assim, não lembro o parágrafo agora da mensagem, mas ele fala que o profeta dessa era é o Espírito Santo. O povo olha, meu Deus, o irmão Branham era Deus. Quem que estava no irmão Branham? Não era o Espírito Santo? Não era a mensagem de William Branham que precursaria a vinda do Senhor Jesus Cristo? É o Espírito Santo o profeta dessa era, é esse Espírito Santo que está fazendo efeito na tua vida. Se fosse ele, já tinha acabado. Mas não, é o Espírito Santo. Ele usou aquele homem que se rendeu a Cristo, e usou e trouxe essa mensagem, usou aquela voz, mas é o Espírito Santo que pode agir na minha e na sua vida. E eu digo mais, como é o Espírito Santo, um dia minha esposa estava doente, com um problema no pé, e eu lendo a mensagem, eu não lembro se eu não estou enganado, a festa das trombetas, e o profeta está orando,
E ele diz: olha, eu quero orar por esses enfermos que estão aqui e também pelos que estão ao redor do mundo e que vão ouvir essas fitas. Eu disse: então é para nós também. E fui lá e li aquela mensagem e ela foi curada. Será que foi o profeta que fez o milagre? Será que o profeta curou o pé dela? Não, quem curou foi o Espírito Santo que está vivo nesta mensagem. Sabe, pessoas duvidaram da mensagem, muitas vezes. Uma vez, eu lembro de um testemunho agora, alguém contou, se eu não me engano, o pastor César contou, alguém assim, de alguém que não cria no profeta e tal, e o filho dele morreu, e eles estavam levando para o hospital, mas ele já tinha morrido no caminho, e ele disse: olha, Senhor, se esta mensagem é a verdade, manda meu filho de volta. E ele ressuscitou dentro do carro. É a mensagem, irmão, é o poder que tem nesta mensagem, é o Espírito Santo que te dá essa convicção, que esta mensagem é a palavra, não é nada separado. A mensagem é a palavra verdadeira. Aleluia. As pessoas vão te cercar, o diabo vai cercar ao redor de você, dizendo: olha, você está ficando louco, agora está crendo nos livrinhos, isso aí não é a Bíblia. Eu quero que uma pessoa que diz que isso aqui não é a Bíblia, leia isso aqui e me diga que está fora das Escrituras. Não tem como, não está fora. Está pregado aqui a verdade. E esse dia o pastor disse, eu achei até interessante: se você nunca foi, talvez nem estudo teve, e dá nó em teólogo. Por quê? Onde que você aprendeu isso, irmão? O irmão Alexandre é pastor lá na firma lá onde ele trabalha. Olha, onde é que é a tua igreja? Você é pastor lá? O que você é lá? Não, eu sou um membro, só assisto o culto. Ah, não pode, você sabe mais que o meu pastor. É o Espírito Santo que nos dá isso. É essa convicção que Paulo disse: eu não recebi de homem nenhum, ele não atribuiu a ninguém. Deus o separou e colocou lá: você vai aprender diretamente de Deus. E ele aprendeu com Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus é o mesmo. E veio e trouxe: olha, eu não recebi de homem nenhum. Você não precisa dizer: olha, eu recebi esta mensagem do William Branham. Não, ela veio através do William Branham, mas você aprendeu de Deus. Eu passei 5 anos da minha vida, irmão, e eu não sou melhor do que ninguém, e eu sei que eu não sou nada. Eu aprendi esta mensagem lendo ela sozinho em casa. Eu não tinha um pastor para me ensinar. Eu comecei a ler, comecei a estudar a mensagem, e isso aqui está mastigado. Olha, até é pouca coisa que você vai precisar. Não estou dizendo que você não precisa de pastor, não é isso, não vamos entender errado. Mas eu não tinha, é diferente. O alimento, ele tem o seu tempo, o alimento certo para o seu tempo. Mas eu não tinha, eu passei 5 anos da minha vida com um pastor lá uma vez por mês. Vinha dar a ceia, tinha coisas para resolver. O pastor não podia ficar parando lá o culto e pregando evangelismo para mim, que já era ganho. 7, 8 pessoas, 5, 6 pessoas que já tinham aceitado a Jesus Cristo, e vai evangelizar quem? Ele pregava o que Deus dava para ele, 40 minutos, e ia embora. E você ou lia a mensagem ou não entendia nada. Então eu, com a graça de Deus, quando não me dava preguiça, porque, né? Você sabe, né? Longe do ministério. Se Deus não te der condições, tu nunca mais lê a mensagem. Aqui no ministério já é difícil, né? Vou nem dizer nada. Pastor ali, leia a mensagem, ainda é difícil, tem gente que não quer ler. Imagina você lá, o pastor só vem uma vez no mês. Como é que tá, irmão? Tá tudo certo. Vai embora e deu. O pastor não tem tempo para ir lá na tua casa, fazer uma visita, ver como é que tá, não. Ou Deus te sustenta, ou não tem William Branham, não tem nada que vai te sustentar, irmão. Mas o Espírito Santo que está nessa mensagem te sustenta. Como ele sustentou Paulo. Como ele sustentou aquele homem preso, apanhando, levando chicotada e dizendo: essa é a verdade, eu creio em tudo que está escrito, e é nesse caminho que chamam de seita que eu sirvo o Deus de meus pais. Essa é a verdade. Olha, vão contrariar muita coisa, não tem problema, eu tenho aqui a mensagem e a palavra. Se você me olhar e dizer que não é assim, então daí vamos caminhar para o outro lado. Mas é a palavra, você vai ver a palavra, você vai ler a palavra e você vai ler a mensagem. E uma coisa que é importante, irmão, eu já vou encerrar. Eu disse um dia, eu creio que lá na vigília, lê a mensagem e lê a palavra. Por quê? Você não quer ser usado por Deus? Eu creio que todo mundo quer ser usado por Deus. Sabe, você tem aquele momento que estão ali falando das Escrituras e você diz: olha, mas isso é assim, assim. Mas para isso tem que armazenar o alimento, irmão. Deus não faz palhaçada. Sabe, eu já vi, eu não entendo isso, não vou dizer que não é verdade, mas eu não entendo isso, né? De pessoas lá na denominação.
Eu estou pregando e de repente vem o versículo certinho na minha mente, mas ele não lê a Bíblia. Deus conta para ele o versículo onde é que está. Você está pregando, o versículo vem certinho na tua mente, não é porque você já leu aquilo. Mas a pessoa nem conhece a Bíblia e está pregando e diz que Deus dá bem certinho o versículo para ele. Tá, tudo bem, se Deus dá, amém. Agora, se você armazenou, você leu, você não vai lembrar, onde é que está escrito tal coisa? Olha, não sei, mas se Deus quiser usar, você vai lembrar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando viesse, ele te faria lembrar tudo que foi ensinado e te ensinaria muito mais coisa. Ele falou isso para os apóstolos. Agora, se não está armazenado, como é que Deus vai usar? Vai ter que pegar, sentar, peraí, para a conversa, vou chamar meu filho do lado, vou ensinar as escrituras para ele e depois continua. Não, tem que estar ali. Foi por isso que o profeta foi mandado armazenar o alimento, porque nós precisamos ler, nós precisamos conhecer. Deus não vai mover o sobrenatural para nós aprender a mensagem. Enquanto nós podemos ler, Ele vai mover para aprender a ler. Esses dias eu vi o irmão contando lá no Semeando do Fé, lá que ele não sabia ler, foi pregar e aprendeu a ler na hora. Aí eu creio que Deus fez isso para ele, e ele começou a ler as escrituras. Agora eu vou parar e vou esperar que Deus me conte cada vez, por sonho, revelação, eu não sei, não. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus já fez tudo por nós. Ele deu o seu Filho, Ele trouxe a palavra, trouxe um profeta revelando a palavra que estava escondida para nós. Nós temos a revelação, sabe? Às vezes você olha, o Marcos repete tanto, né, que essa mensagem é ungida, não precisa colocar a mão sobre ela. Eu creio que é a verdade, porque se não fosse essa mensagem, eu não estava aqui até hoje. 5 anos afastado de um ministério, de um pastor, sendo sustentado unicamente por Deus, sendo ensinado por Deus, porque você lê a mensagem, lê a Bíblia e aprende de Deus. Quem que pregou essa mensagem? Não foi um homem, foi o Espírito Santo através dele. Se você tem convicção, irmão, que essa palavra, esse caminho que o povo chama de seita, foi o caminho que Deus colocou você, e é o caminho que te leva para a glória, então não tem nada que vai te parar. Olha, deixa o diabo falar. Você sabe, o diabo fala às vezes na boca de irmãos, ele pode falar na minha boca. Você pode ouvir eu falar uma coisa que te desagrada. Talvez eu saia ali fora e você olha, poxa, mas o irmão não devia ter falado isso. Por isso que eu estou buscando o Espírito Santo, para que isso não aconteça. Mas sempre olhe para as Escrituras. O profeta nunca vai dizer para você olhar para mais nada senão Escritura, palavra. Se você olha a palavra, diz a verdade, amém. Quando você diz amém para a palavra, então você começa a ser curado, sabe? Você vai ser liberto. Você diz, olha, isso é verdade. O Espírito Santo vem e confirma aquilo, porque a palavra ela é vindicada pelo Espírito Santo. Quando você diz amém para a palavra, o Espírito Santo vem no nosso meio e vindica que ela é a verdade. É por isso que você vê milagres acontecendo, é por isso que você vê as coisas acontecendo no nosso meio, porque o Espírito Santo está confirmando que a palavra é a verdade. Ele vem e vai dizer, não, isso é a verdade. E você creu, e então você recebe. É simples, mas é difícil, né? Vamos ficar de pé, irmão. Então não creia em nada além da palavra, irmão. E olha, eu vou dizer, irmãos, são poucos. É duro dizer isso, mas é a verdade. São poucos os que realmente ficam com a palavra. Quantos ficaram com Jesus Cristo? Tinha 70 mais 12, dava 82. Ficou 12. Imagina nós em 70 aqui dentro. Vai ter muita coisa para nós analisar. Eu vou ter que ver o que o irmão Alexandre pensa. Só que o irmão Alexandre sabe que é uma comparação que eu estou fazendo. Deus está se lixando porque ele pensa. Ele está se importando com isso aqui, ó. Você vai dizer assim, mas o irmão Jaconias é pregador. O que será que ele pensa sobre isso? Se estiver fora da palavra, Deus não está nem aí porque eu penso. Agora Deus quer saber o que é a palavra. Se a palavra diz, então Ele está confirmando cada palavra que está escrita aqui. Se não diz, então não é responsabilidade de Deus. E não adianta eu querer levar para frente que eu vou quebrar minha cara. Eu vou cair do cavalo uma vez. Paulo caiu uma vez, mas a gente cai várias vezes durante a caminhada. É muitas vezes que nós quebramos a cara. Mas graças a Deus que Deus nos derruba do cavalo, né? Cavalo às vezes do conhecimento. Falei esse dia para o pastor, conhecimento é uma coisa muito perigosa. Vê Paulo o que ele era? Um conhecedor das Escrituras. Antes de encontrar com Jesus Cristo, ele queria matar os irmãos.
Depois que ele encontrou com Jesus Cristo, ele começou a defender os irmãos e apanhar junto com eles. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos pedidos de oração aqui. Elvis Santos, oração em seu favor. Maria José, oração por sua família. Douglas Souza, oração por sua família. Irmão Samuel agradece a Deus por bênção alcançada pela porta de emprego aberta, pois os empregos... Como é que é? Pois o emprego recebido não atrapalha nos horários de culto. Louvado seja Deus. Ó, aí eu creio que é Deus. Deus não vai te dar um emprego para te tirar do culto, né, irmão? Acho que nós já passamos dessa fase, né? Entender isso. E geralmente, eu falava esse final de semana com o pastor, geralmente é isso que acontece. Deus me abençoa e eu não posso ir no culto para trabalhar. Mas, amém. Oração em favor de Murilo e oração em favor de... agora eu não consegui entender aqui. Andréia? Andréia Ortiz, tá certo. Oração também em favor de Andréia Ortiz. Então vamos orar por esses irmãos. Eu creio que Jesus de Nazaré está passando por aqui. Você tocar nele pela fé, irmão, e crer na palavra. Ela diz que não tem nenhum impedimento, não tem nada que pode te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, não tem nada que te separe. Eu disse essa semana e volto a dizer, antes de nós orarmos, para você pensar sobre isso. Aquele jovem rico que o profeta fala que era aquele homem rico que foi para o inferno, ele foi para o inferno sendo amado por Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 10 que Jesus o amou e ele virou as costas para Jesus e depois ele foi para o inferno. Ele nunca vai poder reclamar que não foi amado. Jesus o amou, mas ele recusou. Mas nós dizemos amém para a palavra e aceitamos o seu sacrifício. Então não tem nada que pode te separar do amor dele. Vamos orar por cada um desses irmãos aqui. Levante suas mãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai, na sinceridade do nosso coração, Senhor, pregando a Tua palavra, Senhor Jesus, levando, Pai, ao conhecimento de cada um dos que aqui estão e que estão na internet, que não há nada maior e nenhuma autoridade acima da Tua palavra, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós cremos que ela é a verdade e é baseado nas Escrituras, Pai, que diz que nós poderíamos, quem cresce, oraria e expulsaria demônios, curaria os enfermos, problemas seriam resolvidos. É baseado na Tua palavra, não em pensamentos humanos, que nós estamos nesta noite, Senhor. Cada pedido desse que aqui chegou, eu coloco as minhas mãos sobre ele, Pai, representando cada um deles, cada pedido que o Senhor Jesus tem colocado suas mãos sobre cada vida, e esse demônio de enfermidade, problemas que tem vindo, saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém necessitado aqui neste edifício agora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade e alcançar aquela fé, Senhor, que está clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Que ajude, Pai, nos ajude na nossa incredulidade, Pai, tem misericórdia de nós, cura os enfermos, Pai, liberta os cativos, Pai, tira toda a nuvem de incredulidade, tudo aquilo que tem atrapalhado, o espírito errado, esteja o Seu Espírito Santo escorraçando Satanás do nosso meio. É o que nós te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se alguém deseja uma oração aqui, pode vir, senão nós estamos despedidos. E que Deus abençoe, irmão Samuel. Foi tu que deu o testemunho? Deus abençoe. Continue te abençoando aí com seu emprego e continue assim, buscando algo que não atrapalhe o caminho do Senhor. Deus abençoe a todos.